Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que horas que vocês me assistem. Com grande satisfação e honra, vamos dar continuidade à nossa matéria de Direito do Consumidor. Meu nome é professor Henrique Meyer, sou professor da Faculdade SMG, Faculdade Santa Maria da Glória, da cidade de Maringá. Na aula passada nós tratamos sobre as práticas abusivas estabelecidas no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. Enfim, hoje nós vamos dar continuidade às práticas abusivas estabelecidas no artigo 39, bem como nós vamos citar alguns casos da jurisprudência, casos estes atuais que demonstram na prática quais são os reconhecimentos judiciais de práticas abusivas e também demonstram de que maneira os juízes vêm arbitrando danos morais, valores de condenação em razão das práticas abusivas causadas por fornecedores de produtos e também de serviços. Esses fornecedores que justamente são com fornecedores, bancos, planos de saúde, redes de supermercado, enfim, grandes nichos empresariais, grandes negócios empresariais, que infelizmente no dia a dia do direito do consumidor, ainda desde 1990, vem praticando as respectivas práticas abusivas estabelecidas no artigo 39 do CDC e também casos que se assemelham, embora não apresentados no artigo 39, mas sim que são considerados na prática aí como práticas abusivas, como práticas comerciais abusivas no nosso respectivo mundo jurídico. Então vamos lá? Vamos continuar? Olha que interessante, nós temos três práticas para dar continuidade ao artigo 39. A prática que eu vou citar para vocês é a prática do inciso 12, que fala que é considerado como prática abusiva deixar de estipular prazo para o cumprimento da sua obrigação ou deixar a fixação de seu termo inicial a seu exclusivo critério. Parece coincidência, mas hoje, dia 4 de maio de 2020, eu estava no escritório, uma cliente entrou em contato e ela fez um contrato de R$150 mil relativos a móveis planejados. Eu recebi esse contrato e no contrato não tinha data de início da entrega dos respectivos móveis. Ou seja, nós não tínhamos no contrato um termo inicial para montagem e instalação completa dos móveis. E bem como o contrato não fixava um termo inicial e também esse termo estava dizendo no contrato que ficaria a critério do fornecedor de produtos. Ou seja, à luz do Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 39, inciso 12, nós temos que deixar de estipular um termo inicial, um prazo inicial, ou se esse prazo inicial não estiver no contrato e ser ultimamente aí ligado ao critério do fornecedor, é considerada como prática abusiva estabelecida no Código de Defesa do Consumidor. Enfim, esse caso que chegou hoje para o escritório justamente foi utilizado na notificação extrajudicial que nós fizemos, justamente para ter ressarcido o valor de R$150 mil, uma vez que a respectiva empresa, durante a pandemia aí do Covid-19, fechou as suas portas. E hoje eu fui até a empresa tentar negociar a questão da restituição e a empresa não tinha mais nada, não tinha mais monstruário, não tinha mais estoque, não tinha mais nada, ela fechou as portas da noite para o dia, ou seja, supostamente estamos diante de uma fraude, de um desvio de finalidade da empresa, da qual justamente ela vai lesionar aí terceiros credores, uma possível fraude aos
credores. No outro exemplo, no outro caso que nós temos, o artigo 39, inciso 13, nos ensina que aplicar a fórmula ou índice de reajuste diverso do legal ou diverso daquele que foi contratualmente estabelecido é uma respectiva prática abusiva. Ou seja, exemplo, se eu fixar um contrato que tenha como obrigação um respectivo pagamento em valores em espécie, se nesse contrato estiver estabelecido que os juros a ser aplicado é os juros de 1% ao mês mais uma correção monetária pelo IGPM, Índices Gerais de Preços Médios, estabelecidos aí pela instituição Fundação Getúlio Vargas, FGV, se o fornecedor, no caso em concreto, aplicar um percentual, uma dívida fora dos padrões estabelecidos nos respectivos instrumentos, logo, esta cobrança será considerada como uma prática abusiva do Código de Defesa do Consumidor, estabelecido aqui pelo artigo 39, inciso 13º. Torna-se abusiva a respectiva cláusula, a respectiva prática, justamente por estabelecer uma correção monetária em juros fora do que foi contratualmente estabelecido. É considerado também como abusivo aquela prática da qual impõe ao consumidor a uma cobrança de juros chamados juros abusivos. Se há uma aplicação de uma fórmula ou índice de reajuste, da qual tem consolidado como abusivo, vamos supor no exemplo fático que um determinado contrato estabeleça uns juros de 10% ao mês. A jurisprudência vem pacificando o entendimento que aplicações fora do âmbito de mercado, fora do que o mercado vem estabelecendo como justo e necessário para operações bancárias, são consideradas aí juros abusivos. Logo, se houver uma correção de juros fora do âmbito legal, mesmo que contratualmente estabelecido, esta cobrança de juros a mais está estabelecida como uma prática abusiva no Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, aplicar os juros, uma correção fora do âmbito legal ou contratualmente estabelecido é prática abusiva. O que eu quero que vocês entendam é que pode ser que essa abusividade de juros seja estabelecida sim em contrato. Vamos supor que nesse exemplo que eu trouxe para vocês, esses 10% de juros estejam estabelecidos em um instrumento particular, em um respectivo contrato. Não é porque ele foi estabelecido num respectivo contrato que ele é legalizado. A legalidade vem acima da autonomia da vontade. A legalidade vem acima dos preceitos contratuais da quais as partes são submetidas e assinam. Quando eu falo em aplicação da legalidade, eu venho trazer a aplicação do que a lei traz como justo e também o que os tribunais, a jurisprudência traz como parâmetro de justiça. Se eu digo que algo é contratualmente estabelecido, às vezes o que foi contratualmente estabelecido não é o que é legalmente previsto aí pela jurisprudência e também pelas legislações. Perfeito, pessoal? Então eu quero que vocês entendam bem esse ponto da diferenciação de uma evidência de prática abusiva. Neste caso do artigo 39, inciso 13º, quando eu falo de aplicação de cláusula abusiva em juros, em reajustes legalmente estabelecidos ou contratualmente estabelecidos. Perfeito? Dando continuidade aos nossos ensinamentos do que vem a ser a prática abusiva, o artigo 39, inciso 14º, traz como prática abusiva a permissão de ingresso, de entrada em estabelecimentos comerciais ou de serviços em um número maior do que fora fixado aí pela autoridade administrativa como um número máximo de pessoas.
Verifica-se, pessoal, que em muitos estabelecimentos comerciais, tais como restaurantes, boates, baladas, bares, nós temos uma limitação de número máximo de pessoas, trazendo o máximo de pessoas sentadas e máximo de pessoas em pé. Eu já creio que vocês já verificaram uma placa verde que fica logo na entrada do respectivo estabelecimento comercial. Logo, o fornecedor de serviço ou de produto que permita, que possibilita, que autoriza um ingresso máximo de pessoas acima do que for fixado pela autoridade, nesse caso a autoridade Corpo de Bombeiros, depende do município, mas geral Corpo de Bombeiros, através dos seus laudos, nós temos aqui justamente uma caracterização de uma prática abusiva dentro do Código de Defesa do Consumidor. Perfeito, pessoal? Finalizamos assim, tá, o estudo dos 14 casos de práticas abusivas que estão estabelecidos no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. Importante ressaltar e destacar, conforme eu verifiquei e ensinei vocês na aula passada. O artigo 39 apenas traz um rol chamado um rol exemplificativo de práticas abusivas. Ou seja, no decorrer da aula de hoje eu vou trazer que existem inúmeras outras práticas que, embora não previstas no artigo 39, incisos do CDC, são consideradas pela jurisprudência e pela prática como práticas abusivas dentro de uma relação consumerista, ou seja, dentro de uma relação jurídica, onde eu tenho de um lado o consumidor, de outro lado o fornecedor, e eu estou numa relação de produto e também serviço. Em sequência aos nossos ensinamentos, eu vou trazer para vocês o artigo 40 do Código de Defesa do Consumidor. E vocês lembram na aula passada que eu verifiquei, que eu trouxe para vocês que uma das práticas abusivas é o fornecedor executar serviços sem anterior previsão, sem ter, de certo modo, feito um orçamento prévio. Pois bem, além daquela menção ao artigo 39 que eu citei na aula passada, nós temos também a característica do artigo 40 do CDC, que nos explica e nos ensinam a respeito do que vem a ser orçamentos. E aqui é uma boa aula para o comerciante, é uma boa aula para aquele que tem empresa, de como realizar orçamento e como dispor aí legalmente dos orçamentos verificados e apresentados aí na respectiva, para o respectivo consumidor. Pois bem, o artigo 40 nos ensina que o fornecedor de serviços está obrigado a entregar ao consumidor um orçamento prévio também discriminado, o valor da mão de obra, também do valor do material e dos equipamentos a serem empregados, bem como as condições de pagamento, as datas de início e também de término dos serviços. Ou seja, aqui o orçamento não é mero luxo, o orçamento não é mero aqui perfumaria, podemos dizer assim. O orçamento traz como item obrigatório ao fornecedor de serviços. E além disso, nos parágrafos do artigo 40, nós temos que o orçamento, se não tiver nada aí estabelecido em contrário, ou seja, se não tiver nenhum termo de validação de tempo de duração do orçamento, terá o valor orçado a validade de 10 dias. E esses 10 dias são contados justamente do recebimento do orçamento pelo consumidor. Já no parágrafo 2º do artigo 40, o Código de Defesa do Consumidor estabelece que, uma vez aprovado o respectivo orçamento, que tem o valor da previsão da mão de obra, dos materiais e também dos equipamentos a serem empregados no fornecimento de serviço, nós temos aqui justamente que somente poderão ser alterados o orçamento quando houver a respectiva livre negociação entre as partes.
Ou seja, nós temos aqui que o orçamento tem uma característica de pré-contrato, de proposta, onde, de certo modo, ela vai integrar o contrato a ser realizado. Ou seja, a oferta descrita no orçamento tem vinculação e também tem força jurídica, como estabelecendo assim um dever de cumprimento por parte do prestador de serviço. Além do mais, o artigo 40, aqui o parágrafo 3º, nos ensina que o consumidor não pode ter aí qualquer ônus ou também sofrer qualquer acréscimo em decorrência da contratação de terceiros que não foram aí previstas nos respectivos orçamentos. Ou seja, nós temos aqui justamente uma vedação à onerosidade excessiva por parte do consumidor. O consumidor não pode ser onerado de forma excessiva no tocante à majoração dos valores estabelecidos em orçamento, ou seja, o orçamento faz parte de uma prática comercial chamada pré-contratual, na qual vincula o contrato a ser realizado por ambas as partes. Enfim, pessoal, dado fim aí aos estudos do que vem a ser as práticas abusivas, dentro dos respectivos exemplos do artigo 39, também aqui nos ensinando um pouquinho do que vem a ser a previsibilidade dos orçamentos estabelecidos no artigo 40 do Código de Defesa do Consumidor, venho a trazer para vocês um estudo sobre as jurisprudências relativas ao presente caso. E hoje é dia 4 de maio de 1990, de 2020, um ano atípico aí, né, pessoal? Estamos sobrevivendo aí, passando por algo que realmente vamos contar agora aos nossos filhos, netos, enfim. Nós temos aqui uma decisão recentíssima, uma decisão que foi aí justamente publicada na data de ontem, dia 3/5/2020. Professor, mas o desembargador trabalha de domingo? Sim, nós temos juízes, nós temos serventuários da justiça, nós temos aí desembargadores que desempenham assim um trabalho tão proativo que eles trabalham de sábado à noite, domingo à noite. Eu já vi muitas decisões serem publicadas sábado, 11 horas da noite. Não é regra, mas inclusive tem juízes de Maringá aqui que justamente trabalham domingo à noite, sábado à noite, enfim, não tem tempo ruim, não ficam na mesmice de trabalhar de segunda a sexta, mas sim trabalham também, assim como eu, assim também como vocês, de final de semana. O trabalho, quando é um trabalho que a gente gosta, quando a gente tem paixão pelo que nós fazemos aí, ele não é trabalho, ele é sim uma necessidade de a gente dar conta do recado. É muito mais importante e satisfatório a gente pegar um sábado, domingo e fazer o que a gente precisa fazer, do que a gente ficar pensando no final de semana, poxa, segunda-feira eu tenho que fazer isso, segunda-feira eu tenho que fazer isso. É muito melhor, às vezes eu prefiro antecipar o que eu tenho que fazer segunda-feira do que ficar o final de semana inteira pensando no que tem que fazer aí segunda-feira durante a semana. Perfeito, pessoal? Então vamos dar aí estudo às demais práticas estabelecidas aqui no rol do artigo 39 do CDC. Lembra que eu verifiquei para vocês, já disse para vocês nessa aula, ainda disse na aula anterior, que o artigo 39 é mero rol exemplificativo. São meras situações que o legislador quis trazer como exemplos vivenciados. E lembra que nós estamos em 1990. Em 1990 as práticas abusivas eram totalmente diferentes. Vou dar um exemplo para vocês. Em 1990 era muito comum, quando nós não tínhamos internet aí, para todos os consumidores, das chamadas ligações cobradas. Bate-papos online não, né? Por telefone, que os consumidores tinham aí anunciados em intervalos de programações. Ligue aqui, fale com o consultor, fale um bate-papo, converse com a pessoa amada. Enfim, essas cobranças não tinham aí um custo, né, previamente informado. O consumidor lá ligava e depois vinha a conta telefônica com um preço absurdo. Enfim,
tudo muda, né? Então nós temos aqui justamente uma mudança muito grande no que diz respeito aí às práticas abusivas. Isso vai mudando a cada ano, nós temos uma prática abusiva. Vamos evidenciar aí as chamadas marketing multiníveis, né? Então, que praticam aí aos seus consumidores e também contratantes aí desse marketing multinível, práticas abusivas que são recentes à nossa geração. Enfim, nós temos uma mudança muito interessante a cada ano, a cada década do que vem a ser aí prática abusiva, e a jurisprudência vem trazendo mais e mais ensinamentos de práticas abusivas. Pessoal, vamos por exemplo em questão, tá bom? Esse exemplo é do Tribunal de Justiça de São Paulo, é um caso da comarca de Presidente Epitácio. Eu tenho um amigo que mora lá, na beira do rio, indo para Ourinhos, lá em São Paulo, e o juiz desembargador aí publicou ontem essa decisão. É uma decisão sobre o plano de saúde. O consumidor entrou com obrigação de fazer, ele foi diagnosticado aí com leucemia crônica, e a prescrição médica deu positiva, né? E ele teve justamente o tratamento médico. E o que aconteceu nesse caso em questão? Houve a recusa da operadora de saúde. Então houve uma negativa da cobertura de saúde por aí justamente restringir essa obrigação de tratamento do respectivo segurado. Nós temos aqui um entendimento do desembargador que ele traz que a prescrição médica ela se sobrepõe justamente à escolha da prestadora de serviço. Ou seja, o médico ele tem muita mais capacidade, ele tem ainda, né, justamente o rigor técnico de adotar tratamentos médicos que vise aí justamente a recuperação da saúde. E aqui ele ministrou um medicamento chamado, não vou nem arriscar falar o nome desse medicamento aqui, Rituximab Matera, eu não sei para que serve, tá? Um medicamento justamente para ele, aí, para o segurado, né, para a pessoa física, para ele se recuperar. E o plano de saúde justamente aí negou a dosagem, negou o método, negou aí justamente o tratamento deste paciente. Por isso, o nosso amigo aqui, o consumidor, foi até o Poder Judiciário, foi até, né, ao juiz de Presidente Epitácio em 2014, data que ele entrou com o processo, e justamente o desembargador ontem mencionou como prática abusiva a vedação do plano de saúde em recusar o tratamento médico conforme as exposições do respectivo médico aí, na qual ele falou que deveria ser ministrado a medicação justamente para o uso do medicamento, tá? E além disso, pessoal, o desembargador condenou por danos morais o valor de R$10 mil para cada autor, justamente por conta aí dessa recusa indevida do tratamento médico colocado aí pelo respectivo médico. Eu não sei que especialidade que aqui na emenda jurisprudencial não nos traz essa informação, mas enfim, pessoal, quem quiser pesquisar esse medicamento para ver o que é, depois vocês falam para mim lá no fórum lá, da nossa aula, porque eu também fiquei com curiosidade, mas agora não consigo pesquisar, porque eu estou gravando a aula para vocês, eu faço a gravação também sem cortes, tá bom? Vamos lá, pessoal. Próxima prática abusiva. Foi publicado dia 30 de 4 de 2020. Pessoal, o processo iniciou-se em 2015 na comarca de Ribeirão Pires, estado de São Paulo. Esses dois casos são jurisprudências recentes aí do estado de São Paulo. E que nos ensina essa jurisprudência? Também traz aí questões de plano de saúde. Plano de saúde é uma coisa que cai sempre aí em processos judiciais, uma coisa que infelizmente vem
batendo nas portas dos tribunais adoidado, tá bom, pessoal? E aqui ele fala de uma discussão referente a um reajuste de mensalidade por mudança de faixa etária, que é algo muito comum também, que vem sendo adotado pelos planos de saúde. Só que essas cláusulas de reajuste, ela tem uma normativa estabelecida pela Agência Nacional de Saúde, tá? A Resolução Normativa 63 de 2003 da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, nos traz aí justamente o modus operandi, né, de como que deve ser fixados os parâmetros de alteração da mensalidade por mudança da faixa etária. Ou seja, a esposa do autor atingiu 59 anos e lá depois de 59 anos tem um reajuste do plano de saúde por conta da idade. Pessoal, sinceramente eu não estudei essa resolução, tá? Eu não sei, eu não atuo em direito médico, então eu não tenho aí essa possibilidade, mas se vocês quiserem comentar para mim, inclusive o que eu estou falando agora vai ser a atividade do fórum, tá? Eu quero que vocês aí estabeleçam e pesquisem para mim quais são os parâmetros da Resolução Normativa 63 de 2003, principalmente do artigo 3º, para reajuste da mensalidade médica do plano de saúde por conta de reajuste da mudança de faixa etária. Tá bom, pessoal? Pois bem, dando continuidade aos nossos estudos de casos, tá? Vamos agora para uma jurisprudência que foi publicada dia 28/4, pessoal, semana passada, perfeito? E nós temos aqui uma jurisprudência do Paraná, na qual iniciou-se a discussão lá em Curitiba em 2018, conforme a gente pode ver aqui, o final da nossa ementa jurisprudencial. O que eu trago para vocês, pessoal, não é a inteiro teor da jurisprudência, do acórdão, tá? Eu trago para vocês aí a ementa do nosso respectivo acórdão. O que é uma ementa, professor? Eu já ensinei isso presencialmente para vocês, já falei em vários casos. Ementa é um compilado, né, justamente um resumo da decisão de segundo grau, uma decisão lá da turma recursal do TJ Paraná, aqui da 5ª turma recursal, onde a relatora é a doutora juíza Camila Henning Samoria. Não conheço, nunca ouvi esse nome dessa turma, da 5ª turma recursal, não lembro, deve ser uma relatora nova aí. Pessoal, então vamos lá. Olha que interessante. Essa prática abusiva diz respeito a um contrato de agenciamento de modelo. E aqui nós temos o agenciamento de modelo para crianças, na qual foi estabelecida a confecção aí de um material gráfico. E olha aqui, o juiz ele salientou na sua decisão que houve uma quebra da boa-fé objetiva, ou seja, da relação de confiança entre as partes, da relação pacífica entre as partes, da relação de honestidade entre as partes. E esse caráter da quebra da boa-fé é um parâmetro para consideração de uma prática abusiva dentro de uma relação de consumo. E por que essa prática abusiva, por que essa boa-fé objetiva foi quebrada? Justamente foi estabelecida, foi quebrada pelo um descumprimento de um dever de informação. Ou seja, deixou-se de prestar à respectiva fornecedora de serviço, agenciamento de modelo, um dever de informação claro, fidedigno das informações relativas à prestação de serviço da qual era incumbida a fazê-la. Ou seja, o contrato estabelecido entre as partes, aqui no diz respeito ao serviço de cadastramento, trazia uma indagação de cobranças, né? Diziam que não seriam cobrados valores nenhum pelo serviço. E aqui, por um motivo ou outro, foi aplicado pelo agenciador, pelo fornecedor de serviço, uma retenção da parcela no equivalente a 30% do valor recebido pelo agenciador. Ou seja, essa agência South Mondells Paraná reteve um valor de um serviço que a modelo fez lá, enfim. E lá houve, né, um processo judicial pela consumidora, justamente alegando que houve uma quebra do contrato, que houve uma prática abusiva comercial, que houve aí justamente um descumprimento de informação por ter cobrado esse valor desse serviço. Eu juro para vocês que eu não vi o caso
completo em questão, mas enfim, imagino, lendo a ementa, que aconteceu algo aí neste respectivo parâmetro. Perfeito, pessoal? Outro caso em questão, outra jurisprudência em questão, é uma jurisprudência que foi lançada aí, foi publicada dia 6/4 de 2020, aproximadamente aí um mês atrás. Olha que interessante, nós temos aqui uma relação bancária, aqui numa ação revisional de alienação fiduciária, um contrato bancário, onde nós temos justamente a pactuação de taxas e justamente, enfim, o que aconteceu nesse caso em questão? Houve aqui a prática abusiva salientada no artigo 39, e que diz respeito ao artigo 39, inciso 1º, que fala sobre a vedação à venda casada. Então, nesse caso em questão, nós temos uma discussão sobre a venda de um seguro de proteção. Ou seja, você quer comprar um veículo, você viu no anúncio aí do OLX, Mercado Livre, Web Motors, Meu Carro Novo, enfim, qualquer plataforma online, você viu aí uma oferta de um veículo, vai até a garagem, adquire esse veículo, vai até o banco, faz o financiamento, só que o banco, ele, ao invés de só vender o financiamento para você, que é algo que realmente você veio buscar na instituição bancária, tem lá um seguro. Seguro de proteção de carro, proteção de roubo, proteção de batida, etc. Então, que seguro, de certo modo, não faz parte da atividade do banco. Então, de certo modo, o banco não pode empurrar esse produto para que você compre. Se você for até o banco adquirir financiamento do veículo, você não pode ser induzido e obrigado a contratar outro serviço para ganhar, para ter aí aprovado o serviço de financiamento do carro. Nesse caso em questão aconteceu esse parâmetro. Justamente aí houve, né, a obrigatoriedade do consumidor, houve o induzimento ao consumidor, a aplicabilidade do artigo 39, inciso 1º do CDC, na qual ele foi compelido, além de contratar o respectivo contrato bancário, ele foi compelido, e essa palavra que uso aqui, os ensinamentos aí da jurisprudência, a contratar o seguro com a instituição financeira, pela seguradora indicada pela a respectiva instituição financeira. Ou seja, houve aqui uma clara manifestação de venda casada, algo que é totalmente repudiado, algo que é realmente aí, vedado, né, nula de pleno direito pelo Código de Defesa do Consumidor. É uma prática, pessoal, em operação bancária, é uma prática, infelizmente aí, colocada e também justamente aplicável. Inclusive, eu tive uma oportunidade de, uma vez, conversar com o gerente de banco e negociando uma dívida com o cliente, e falei para ele, é complicado aqui, o meu cliente, para conseguir a aprovação do crédito, teve que fechar aí com você, a gente compilou, a gente conseguiu verificar, 18 consórcios. Ou seja, ele precisava de dinheiro toda hora para a empresa rodar, só que em contrapartida ele tinha que comprar um consórcio do gerente, porque o gerente do banco tinha metas a ser cumpridas. Então, pessoal, felizmente isso é uma prática aplicada hoje de monte aí. Ok? Interessante, pessoal. Outra questão aí, outra jurisprudência recente, esse caso de Rolândia, no final do mês de março, tá? Nós temos aqui a mesma prática abusiva, artigo 39, inciso 1º novamente, diz respeito à venda casada. Então, só vou ler para vocês de forma rápida, a gente explanou bem esse conteúdo aqui no slide anterior. Então, foi considerado aqui prática abusiva, o contrato de financiamento, que vendeu também o seguro de proteção financeira, tarifa do bem, abusividade da cobrança, serviço não prestado, enfim, teve o reconhecimento do Poder Judiciário Paranaense em ter vedado e restituído os valores oriundos ao produto vendido por venda casada, a prática abusiva estabelecida pela venda casada. Outro caso em comento, pessoal, outra jurisprudência em comento diz respeito aqui
É um caso do final do mês de abril, agora 2020, lá de Jacarezinho, quarta turma recursada do Estado do Paraná, relator juiz Aldemar Sternapt, nome chique, Sternapt. Você procura ele no Facebook, lá no Instagram, no Google. Olha que interessante, pessoal. É uma relação de consumo. E aqui, né, ao lançamento na fatura de água dele, na fatura aí, da Sanepar, Estado do Paraná, Sanepar, chamada rúbrica fita adesiva no medidor de água. E tem aqui a característica da abusividade da cobrança, segundo o artigo 39, inciso 5º. Ou seja, a impossibilidade de transferir os custos da notificação para o consumidor. Ou seja, o Sanepar, de certo modo, verificou se aí uma irregularidade no relógio de água dele. Eu acho que essa fita adesiva é justamente essa irregularidade. Teve uma fita que às vezes atrapalhava a visão aí do medidor de água, tá? Justamente aí a Sanepar teve que notificá-lo, né? Justamente para regularizar a situação, para justamente ele tirar aí a fita, tirar o selo que estava impedindo a medição. A Sanepar cobrou para essa notificação. Tinha uma tarifa lá dizendo notificação por regularização da água. E também cobrou juros por conta do débito em atraso. E aqui o tribunal foi aí, né, concluiu que houve uma dupla punição, que era devido sim à restituição para o consumidor por conta do custo da notificação de inadimplência, que não poderia justamente incidir sobre o consumidor. E ele foi condenado a Sanepar justamente a indenizar o valor do custo da notificação. E em relação ao dano moral, foi concluído que houve apenas um mero dissabor, ou seja, que não houve aqui um atributo indenizável, ou seja, que a honra subjetiva dele, que a intimidade, que a subjetividade, que de certo modo, atributos da personalidade não foram aí violados por conta dessa cobrança. Também eu concordo com essa posição, tá? Então nós temos aqui a impossibilidade do fornecedor em repassar os custos administrativos ou seja, a característica do fornecedor em não poder aí legalmente repassar os custos administrativos ao consumidor. Ou seja, quando eu tenho uma dívida a ser cobrada por um consumidor, eu sou um fornecedor, por exemplo, de alimentos, fornecedor de serviços, né? O consumidor vai até mim, me contrata, eu forneço serviço, o consumidor não paga o serviço, tá? Se eu tenho um custo da notificação, se eu tenho um custo do reconhecimento de firma, se eu tenho um custo de correios, o custos do cartório, eu não posso passar esses custos administrativos ao consumidor, tá? Então há uma vedação ao entendimento que os custos administrativos para a cobrança de dívida não podem ser repassados ao consumidor. Eu tenho uma loja, eu vendi para um consumidor, o consumidor não me pagou. Eu tenho que escrever o nome do consumidor no Serasa. Para isso, eu tenho que pagar R$50 ao Serasa. Ou seja, eu não posso passar esses R$50 de custo administrativo para o respectivo consumidor. Perfeito, pessoal? Além disso, tá? Então é importante registrar justamente essa característica, essa vedação à prática abusiva. Pessoal, nós temos outro caso aqui, um caso mais aí antigo, no final do ano 2019, que fala de uma prática abusiva muito comum, aí justamente, faz tempo que eu não vejo, mas eu lembro, há uns 5, 10 anos atrás, era muito comum, inclusive já recebi em meu nome, cartão de crédito. E olha que interessante, nesse caso em questão, o consumidor, ele teve fornecido um produto sem solicitação prévia, ou seja, enviaram para ele um cartão de crédito, não solicitaram. Ou seja, a Havan, a Riachuelo, Pernambucana, enfim, uma loja de varejão aí, enviou para o consumidor um respectivo cartão de crédito aí, sem a prévia autorização, sem a prévia solicitação.
E esse envio de cartão, de certo modo, trouxe algum ônus para o consumidor. Às vezes o cartão que foi enviado aí ao consumidor, esse cartão teve uma despesa, uma mensalidade, uma anuidade, depois não foi pago porque o consumidor não utilizava, isso teve o nome no Serasa, enfim. Teve alguma consequência que eu não verifiquei o processo na íntegra, justamente que teve aí um dano ao consumidor. Em razão disso, o consumidor entrou na justiça e teve a fixação por danos morais no valor de R$6 mil, ou seja, ele foi aí agraciado, ele foi aí justamente, ele vai receber o montante de R$6 mil de dano moral por conta do envio do cartão de crédito sem prévia solicitação, mas é claro que esse envio houve alguma consequência que gerou, de certo modo, uma restrição em seu nome. Outra questão, pessoal, bem importante, eu acabei fechando sem querer a minha tela. Eu estava vendo aqui quantos slides faltavam. Pronto. Olha que interessante esse caso. Tá? Esse caso eu não consegui extrair o resumo, mas eu peguei na íntegra o caso em questão e recortei alguns pontos aí importantes para a gente estudar. É um recurso nominado, segundo grau, Tribunal de Justiça do Paraná, não recordo a data aqui, é um pouquinho mais antigo, tá? Na qual ele fala que houve uma reparação por danos morais pela tentativa do consumidor. O consumidor, ele foi até o estabelecimento comercial adquirir 100 unidades do refrigerante à promoção. Ou seja, tinha um anúncio do refrigerante, no tabloide aí, na oferta do supermercado, e ele foi lá no mercado pessoalmente adquirir 100 unidades. E a parte recusou a venda deste lote promocional através do pagamento por cartão de crédito. E não houve uma justificativa plausível para a vedação da compra por cartão de crédito. Ou seja, o mercado, de certo modo, fez uma promoção assim, a preço de custo, o refrigerante, talvez esteja próximo da época de vencimento, algo do tipo. E por ser preço de custo, por ser um preço bem atrativo, todo mundo sabe que quando você utiliza o cartão de crédito no respectivo estabelecimento comercial, você tem que pagar os valores da operação, descontar a taxa do cartão de crédito. Principalmente quando você parcela essas compras, você tem uma taxa ainda maior. E de certo modo, o dono do mercado falou assim: amigo, você não vai comprar o produto em promoção em cartão de crédito, porque se você comprar, eu já estou no meu limite da minha margem, eu vou sair no prejuízo. E o comerciante simplesmente falou assim: não vou vender para você, você não pode comprar por cartão de crédito. Ou seja, a oferta estava anunciando produto de promoção e não estava dizendo que o pagamento era só em dinheiro, não tinha nada descrito. Ou seja, se ele tinha um recurso para pagar, obrigatoriamente o fornecedor tinha que aceitar. E aqui tem um informativo, que é um compilado de informações do STJ, que explana entendimento sobre assuntos diversos. Nesse compilado, nesse informativo 571 do STJ, o STJ liberou o seguinte entendimento sobre o caso em comento. Tá? O entendimento do STJ é justamente que é validado como caracterizador de prática abusiva a diferenciação de preços quando ocorre a diferenciação entre dinheiro, cheque ou cartão de crédito. Ou seja, traz aqui que o consumidor não pode implicar na alteração de valores aí, justamente quando há o modus operandi de pagamento, seja em dinheiro ou em cartão. Pessoal, essa questão ela foi, de certo modo revogado. Nós temos um projeto de lei, salvo engano, ele foi aí justamente sancionado, está sendo e é válido, que traz uma possibilidade de diversificação de preços quando o pagamento for pagamento em dinheiro e pagamento em cartão de crédito. Parece que tem uma possibilidade de aplicação de desconto quando o pagamento é em dinheiro, que traz aí justamente não aplicabilidade do informativo 571 do STJ, mas sim aplicabilidade da prática abusiva
porque diz a prática abusiva, o artigo 39, não me recordo o inciso, que é vedado o fornecedor deixar de fornecer quando o consumidor tem mecanismos aí para que você possa arcar e comprar o respectivo mercadoria. Tá? Vou trazer no próximo vídeo aí justamente essa atualização em comentos sobre essa alteração legislativa que possibilita a aplicabilidade de diferenciação de preços entre cartão de crédito e também pagamento em espécie. Outra questão importante aí, o último caso em comento da nossa aula de hoje, é um caso de uma empresa maringaense, da Coopercard, que infelizmente foi condenada aí. Também o Angeloni também estava aí no polo passivo da respectiva ação consumerista. Peço perdão que eu acabei cortando do slide a data da publicação deste respectivo acórdão, mas de certo modo também um acórdão recente. Olha que interessante, diz respeito a um caso, tá, entre que esse consumidor, é um caso público, não é de Maringá, em outra cidade, tá, que entrou contra a Coopercard e também o Angeloni. Então, qual que foi a história? O consumidor se dirigiu até o estabelecimento comercial Angeloni e para efetuar compras aí justamente com a sua esposa. E no momento que ele estava no caixa, ou seja, no momento que ele foi até o mercado, ficou uma hora no mercado, encheu o seu carrinho, foi até o caixa, enfrentou fila, passou na rasteira, na mesa lá, puta, perdi o nome agora, esqueci o nome agora, da esteira do caixa do supermercado, passou suas compras. A hora que ele foi pagar, ele não estava em posse de dinheiro nem cartão de crédito, apenas tinha o seu vale alimentação Coopercard. Eu tive já também, acho que vocês já também trabalham no comércio, teve também, é muito utilizado, né? E o Angeloni diz que não poderia receber o pagamento via cartão, vale alimentação. Então, mesmo ele tendo saldo, não foi possível utilizar-se do cartão. Aí o gerente do mercado falou assim, amigo, eu não consigo fazer nada. Ou você troca o cartão, paga o cartão de crédito, ou paga em dinheiro. E como o consumidor não tinha outra forma, deixou lá os documentos, dando certo, que no momento tentou deixar os documentos para voltar, mas foi recusado. Ou seja, ele teve que deixar a compra lá e passar por constrangimento no supermercado. E diante disso, o supermercado teve aí a indenização por danos morais. Olha que interessante, na contestação, a empresa Coopercard suscitou aí uma preliminar de ilegitimidade. Falou o seguinte, falou, juiz, eu não sou responsável por essa questão. Porque justamente aqui não fui eu que não quis aceitar o pagamento em cartão, mas sim foi o Angeloni. Já o Angeloni apresentou contestação, suscitou a preliminar, tá, do mérito, então se defendeu, falou que não teve dano moral, falou que não foi apenas um mérito de sabor, não foi um constrangimento, etc. e tal. E o juiz procedeu aí a ação em relação à Cooper, então não acatou a legitimidade passiva da Cooper, condenou a indenização por R$1.000, tanto da Cooper tanto do Angeloni, tá? Justamente aí pela recusa do recebimento do cartão via alimentação. Professor, pelo amor de Deus, eu tenho um comércio e não aceitar vale alimentação, eu vou ser condenado? Pessoal, isso tem que estar, de certo modo, pelo princípio da informação, destacado a informação ao consumidor. O Angeloni, de certo modo, tinha já a plena aceitação do cartão Cooper. Eles tinham a parceria, o convênio, ou seja, em tese era para funcionar. Neste caso aqui não funcionou. Né? Não é que você tem um mercado, você tem que ter obrigatoriamente a adesão de todos os cartões de alimentação possíveis, todas as bandeiras de cartão de crédito. Não. Né? Aqui houve a recusa, né? Porque o sistema estava fora do ar, tá? Mas estava lá anunciado que ele aceitava o Coopercard, então, de certo modo, se estava anunciado que aceitava, era obrigação aceitar. E o sistema, de certo modo, não poderia... poderia até estar fora do ar, mas teve que ter uma justificativa de falha do sistema, do software, da internet, enfim.
outro fator a não ser o fator simples que foi alegado aí pelo Ângelo. Pessoal, enfim, nós finalizamos aqui alguns casos práticos relativos aí à nossa respectiva jurisprudência, trazendo casos recentíssimos do Tribunal de Justiça de São Paulo e também casos recentíssimos do nosso Tribunal de Justiça do Paraná. Eu fico devendo para vocês aquela questão referente a alterações de possibilidade de pagamento, né, de reajuste de valores em pagamento em dinheiro e cartão de crédito ou débito. Eu vou trazer isso em um vídeo no YouTube, na qual vou disponibilizar para vocês o link, para que possamos completar assim 1 hora de aula, conforme o regimento, conforme a determinação da faculdade. No mais, espero que todos estejam bem. Estou com saudade de vocês, saudade das aulas presenciais, mas enfim, creio que em breve estaremos todos nós juntos mais uma vez. Um grande abraço a todos. Qualquer dúvida estou à disposição no e-mail, no WhatsApp, no fórum, qualquer outra aí dentro do nosso AVO. Vou passar para vocês a atividade, o fórum, para vocês comentarem, tá? E vou também passar alguns casos para que vocês possam justamente fazer como atividade. No mais, fica aí o meu abraço. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.